Arthur Timóteo da Costa nasceu no Rio de Janeiro em 1882. Assim como seu irmão João Timóteo da Costa, virou um grande pintor e veio de uma família de extrema pobreza e foi, entre aspas, beneficiado pela lei do ventre livre, né? Que dizia que as crianças, a partir de 1871, seriam livres, mas não era bem assim, né? O escravizador ele recebia um dinheiro do governo depois de cuidar, né, da criança até os 8 anos, ou então ele ficava com essa criança e ela era obrigada a trabalhar para ele como escravo até os 21 anos. Apesar de que no Rio de Janeiro, nessa época do Arthur Timóteo, existia, né, um movimento abolicionista, as pessoas falavam muito sobre isso, e essas leis, né, como a lei do sexagenário, foram maneiras de sempre burlar essa abolição definitiva, né? Bom, de qualquer maneira, ele entrou na Casa da Moeda na sua juventude, e lá tinha um diretor, o Enes de Souza, que era uma espécie de mecenas, de patrono, e introduziu o Arthur e o João nas artes plásticas. Ele incentivou-os a entrar na Escola Nacional de Belas Artes e ele também estudou com um cenógrafo italiano, Oreste Coliva, e talvez a partir daí que venha essa ideia de dramaticidade que tem nos seus quadros, profundidade de olhares, de poses e assim por diante. Em 1907, o Arthur ganhou o Grande Prêmio de Viagem que existia na Escola de Belas Artes. Era uma viagem à Europa. E ele, em 1908, foi até a Europa e ficou lá por um tempo, visitou os grandes museus, né? Fez inclusive uma exposição e a partir daí o seu estilo começa a mudar, né? Ele ficou mais próximo ao que hoje algumas pessoas chamam de pré-modernistas, né? Porque ele foi mudando a sua paleta, que era acadêmica, né? Uma paleta assim terrosa, com tons amarronzados, né? Um clima mais soturno, mais sombrio, é, típico um pouco do claro escuro acadêmico, né, do que se aprendia na Escola Nacional de Belas Artes, e ele foi fracionando as linhas, foi tendo essas influências impressionistas. E ele foi uma dessas pessoas que ficou ligada a essa ideia de pré-modernismo, né, brasileiro. E ele, então, com o seu irmão, também fez parte da decoração do Fluminense Futebol Clube. Ele também, com o irmão, foi até novamente a Europa, dessa vez a Itália, para participar da decoração do pavilhão brasileiro da Exposição Internacional em Turim. E ele, voltando para cá, fez outras exposições, fez mais exposições, mais uma certa idade, aos 40 anos, ele ficou acometido por grandes sofrimentos mentais, né? E hoje ainda se discute, né, muito sobre a situação mental do, da situação do homem negro, da mulher negra, né? E pode-se falar mais sobre isso, mas imaginem, em 1920, essa questão da discriminação, do peso, né, vindo de uma família escravizada, né? Então eu acredito que tudo isso tem um pouco a ver com o quadro de sofrimento mental que o Arthur passou a ter, e ele se internou no hospital psiquiátrico, né? Foi internado no hospital psiquiátrico e no ano de 1922
ele morre lá. E 1922 é o ano, né, onde acontece a Semana de Arte Moderna, que ficou conhecida como a Semana de 22. Então o Arthur, junto com seu irmão, o João, e tantos outros pintores, né, são grandes referências pré-modernistas, né, que não participaram exatamente desse cânone muito valorizado da pintura e da arte brasileira, mas acredito que com o tempo, né, cada vez mais a gente vai reconhecendo esses grandes valores, né, que fizeram grandes superações de vida, inclusive, para virarem os grandes artistas que são, né? Então, o Arthur Timóteo, grande parte da sua produção está lá no Museu Afro Brasil, em São Paulo, e tem também parte no Museu de Belas Artes, no Rio, e alguns trabalhos com pessoas, né, com particulares e etc. A sua produção é importantíssima de ser revisitada, revista e sempre lembrada.